tava aqui editando as coisas, os filmes, eu acabei de achar uma claquete. Vou ter que começar a usar. Rolo 1, cena 2, take 1. Let's go. Hoje é sexta-feira por aqui e eu já fiz algumas reuniões. Eu tinha uma reunião de mentoria agora às 10 da manhã que foi cancelada. E aí eu aproveitei para fazer o suporte com alguns alunos que estava pendente aqui. Para quem não sabe, nos nossos produtos eu faço suporte individualizado, ou seja, eu pego um tempo do meu dia, geralmente pela manhã, respondo aluno por aluno, gravo áudio, faço todo o processo ali de suporte de forma personalizada. E não é só dúvida sobre o curso, tá? Se você precisa de ajuda com uma proposta comercial, uma ajuda com conteúdo, com posicionamento, com algo que faça sentido dentro das minhas habilidades, eu vou te auxiliar ou vou te indicar um conteúdo meu ou de outra pessoa que pode te auxiliar nesse processo. E a partir disso, eu já fiz todo o suporte que eu tinha para fazer hoje. E agora eu vou ficar nas gravações aqui. Eu tô programando aqui alguns criativos que eu vou gravar na segunda-feira. Eu vou gravar 3 criativos para a agência e 3 criativos para a Digitalize, porque nós queremos aumentar a quantidade de investimento em tráfego que estamos fazendo. Lu, você quer contar um pouquinho dos criativos novos? De qual das duas? Eu quero que você conte dados aí. Quanto que a gente está investindo de money nas nossas coisas de anúncios aí? Por que, como... no você que, onde... Só que eu quero que você faça tipo assim, ó. Sabe qual que é o segredo do curso online? É você pegar materiais bons, organizar de forma linear para que a pessoa aprenda. Aqui eu quero que você fale de forma desorganizada para ela só saber da organização de como faz comprando produto nosso. Maravilha, galera. Então, a gente está investindo hoje, janeiro, R$8.000 em tráfego mês, tá? E esses R$8.000 eles estão divididos da seguinte forma: R$2.000 está em captação de leads da Next, porque a gente ainda está validando o criativo. Vou começar da Next, que é a parte de agência aqui. A gente validou um criativo, porém existem alguns gaps nesse criativo que a gente já percebeu que estão deixando o nosso lead um pouco mais caro, só que é um lead caro qualificado. Então a gente não está enxergando isso como um problema. A gente está se permitindo ter um CAC mais agressivo, justamente porque se fechar a gente vai retornar em anúncio, como aconteceu aqui essa semana e semana passada. Então esse investimento na Next de 2K para fevereiro já vai ser diferente. Eu queria colocar 5 mil em fevereiro. A gente já vai fazer um redesenho, então provavelmente esses 8 de orçamento total deve ir para uns 11. Mas a gente traz atualizações sobre isso. Estou falando de hoje, tá? Então, Next. Pegamos o criativo que semi-validamos, vimos todos os gaps dele, e aí vai rolar uma bateria de gravação de criativos do Henrique fazendo isso. A gente não fala só de vitórias, fala de derrotas também. A gente gastou um tempo gravando um criativo meu, que a ideia era ser mais uma propaganda do que um criativo em si. Cara, a experiência não foi muito boa, a gente frustrou gravou, tipo assim, R$150, deu um maior trabalho para editar e para gravar, e não gerou nenhum lead. Acontece, faz parte, testes, né? Teste, criativo é teste, cara. Eu queria falar de uma coisa que é importante pro pessoal entender também, que nesses 8 mil de investimento, a gente tem 3 divisões. Uma delas compõe as duas empresas, educação e serviços, e 2 formas isoladas. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um investimento em Next, que é um tráfego que eu chamo de tráfego direto que gera lead direto. Eu tenho um investimento em crescimento e marca pessoal que abrangem as 2 empresas. Então, nesse caso, a gente contabiliza metade para Next, metade para Digitalize, porque o meu Instagram hoje gera empresas e pessoas interessadas em produtos, mentorias alunos. E coisas relacionadas. Alunos, mentorados, pessoas que têm interesse na nossa comunidade. E aí sim a gente vem com investimento somente em captação de leads para produtos digitais. Perfeitamente. Então a gente tem ali desses 8 mil, 2K vai para Next, a gente tem 2K que vai para o perfil do Henrique, que aí atende essas 2 frentes. Quando a gente fala perfil do Henrique, crescimento de marca pessoal, crescimento de seguidores, engajamento, comentários. Então, se você tiver a curiosidade de ver o nosso trabalho dos bastidores aqui na prática, dá uma olhadinha, por exemplo, nos números de seguidores, dá uma olhadinha em algumas publicações que a gente impulsiona, que tem comentários ativos com o ManyChat, por exemplo. E todo esse trabalho ele direciona para produtos, tá? Dependendo do conteúdo que essa pessoa acaba sendo impactada nesse crescimento de marca pessoal. E a terceira frente é a frente da Digitalize,
que é a captação de leads que a gente faz. Na Digitalize, para vocês terem uma ideia, acho que eu comentei anteriormente, tem 5 funis ativos, tá? E até por isso que a gente tem um comercial separado somente para Digitalize agora e ainda não criamos o separado da Next. Aí, E uma coisa, se você quer ver mais os bastidores, por exemplo, a gente faz aqui muitos bastidores da Next, né? Mas se você quiser ver os bastidores também da nossa empresa de educação, comenta aqui o que você gostaria de ver, porque aí eu posso criar vídeos específicos mostrando a criação dessa empresa de educação. Então, para a Digitalize, com esses 4 mil em tráfego, por que 4 mil? Porque a gente divide para produtos. Então, a gente tem 1.500 para Digitalize Academy e 2,5 para Digitalize Club, por exemplo. A gente estava rodando um tráfego para um funil automático de vendas que levava o lead para um formulário, mas a gente percebeu... Fazia agendamento de reunião para o closer automático. Mas o lead estava sendo muito caro, então valia mais a pena a gente gastar mais energia no comercial, na força de venda, conversando ali até conseguir marcar esse agendamento. Então, basicamente é isso. Na Digitalize também, a gente tem criativos bem mais validados do que na Next. Então, está um trabalho um pouco mais fácil quando a gente fala de gravar criativos. Na Next a gente semi-validou um e na Digitalize a gente já tem os validados. E o que não inibe a necessidade de gravar novos criativos. A gente precisa a todo momento estar testando e validando novas coisas. A gente não pode se prender. Se eu não me engano, a gente tem uns 6 ou 7 criativos validados ali, divididos em 4 campanhas diferentes. Então a gente não pode se prender a isso. A gente tem que seguir testando outros criativos. Curiosidade, na Digitalize a gente tem um bom funcionamento de caixinhas de pergunta. A gente campanhas é o criativo com a caixinha de perguntas. Então, tipo, a caixinha ali com uma dor muito bem latente. Natural o criativo. E é algo natural, não tem edições, etc. É só a caixinha do Henrique falando, por exemplo, funciona muito bem para nós. Então, enquanto na Next, por exemplo, exige uma necessidade de uma edição mais melhor. Edição, motion design, uma estrutura de o criativo um roteiro pouco mais muito mais bem trabalhado. Então, que é o que eu tô quebrando cabeça para gravar na segunda. A gente tem um criativo bom que tá trazendo um lead bom, tá gerando pelo menos uma reunião por dia que a gente tá fazendo aqui, só que caríssimo o custo por lead. Então a gente tá... Mas o trabalho é esse, né? Trabalhar para validar, porque tá validado, tá fechando o cliente, a gente tá sempre positivo com ele, mas dá para baixar para gerar mais volume. A gente quer baixar um pouquinho o custo por lead e colocar mais dinheiro para gerar mais volume. Para vocês terem uma ideia, a gente estava fechando o mês de dezembro com um custo por lead um pouco mais agressivo, tava na casa dos R$50 na Next. Só que era um lead bom, eu não vou me incomodar com pagar R$50 num bom lead. A cada 3, se um fecha, imagina. Eu estou falando de R$150 de CAC. Então aqui a gente se permite pagar tipo, um CAC de R$500, R$1.000. Se a gente vai falando de um orçamento... Porque a gente tem um ticket médio de 2,5, 3 ali. Se a gente vai falando de um contrato de R$3.000, no primeiro mês, beleza, investimos 1.000, voltou 3.000. São no segundo 36 mês, mil ano pelo nosso LTV. Tá limpo. Muita coisa. Então a gente está seguindo mais nessa base. 2026 vai ser um mês foda. Um ano foda. Um ano foda, um mês foda. Um mês foda. Então 2026 vai ser demais. A gente está com todo o gás, com toda a energia por aqui. E já baixamos o custo por lead aqui para janeiro, porque as buscas aumentam em janeiro. Então, para quem está parado aí achando que janeiro tá ao léu, tá dormindo, tem demanda, tem gente chamando, tem procura de tudo quanto é segmento. Não limite sua agência, pelo menos se você está em fase inicial. Se você também cresceu, não limite. Tem gente que defende limitação, a gente não defende isso. Abraça qualquer coisa, bota dinheiro para dentro, vende qualquer coisa, esteja disponível e não seja... Eu queria criar um bordão, mas eu não consegui. Não seja cabaço. Não seja cabaço. Obrigado, Chico. Galera, a gente fechou um cliente ontem e nós estamos num dilema aqui. Eu e o Luigi temos conversado muito sobre os principais erros que as agências fazem ao atender um cliente e prestar um serviço que às vezes é ruim. Por que a gente está falando disso? A gente pegou 2 casos essa semana aqui de clientes que a gente fechou e que estão com problemas gravíssimos na conta, não porque o cliente fez uma cagada na conta, porque as agências acabam com a conta dos clientes. Dito isso, eu não quero que você, meu aluno, ou que consome meu conteúdo aqui, faça coisas desse tipo. Exemplos concretos aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente fechou esse cliente ontem e olha isso. Olha, a gente está pegando os acessos do Google Ads, olha a mensagem que a agência mandou para ele. Os acessos à conta do Google Ads não são repassados, pois se tratam de propriedade intelectual da agência. São disponibilizados apenas os acessos ao site. E PS, o que estava acontecendo com o site deles? Bom, galera, aqui foi aquele cliente que a gente fechou no último vídeo, que vocês assistiram ou não assistiram, mas enfim.
Aqui o que acontece? Na reunião, cara, prometeram muita coisa pra ele, essa outra agência que tá com ele há 4 meses. Ele conseguiu segurar durante 4 meses assim. E ele começou a me contar histórias do que ele tava vivenciando com a agência, surreais, cara, que eu fazia tempo que eu não ouvia. O site dele tinha entrado em chinês fazia 2 semanas e continuava rodando anúncio no Google Ads e a agência não tinha visto isso, ele que acabou vendo. Então ele pediu para acessar imediatamente e, pasmem, 2 semanas depois disso, o site ainda tá em chinês. Quase um mês o site em chinês. E eles falando que, tipo assim, vamos resolver, tá em avaliação e etc. Um outro cenário, por exemplo, tinha uma palavra do Google Ads que parecia que estava desqualificando, ele conseguiu identificar porque ele estava ali pesquisando e etc. E ele falou, pessoal, tem como vocês tirarem essa palavra-chave? Acho que isso foi numa quinta-feira. A galera falou, não, a gente consegue sim, até quarta a gente tira. Qual que é o trabalho de você tirar uma palavra-chave? Então, tipo assim, são muitos casos como esse. O mais bizarro, depois a gente aprofunda que eu tenho que entrar numa reunião, mas a gente administra agora 3 contas de uma terceirizada e na hora de pegar os acessos, o último gestor de tráfego ficou enciumado que ele perdeu o trabalho e apertou o botão delete em todas as contas de anúncio dos 3 clientes. E virou na nossa mão. Tô dando jeito. E agora a gente vai ter que refazer todas as contas e tá dando um trabalho gigantesco, porque quando você sabe a parte mais técnica do Meta, cada um tem as suas contas, a conta é de propriedade do Instagram e do Google do cliente, do Meta do cliente. Então, assim, a conta de anúncio, ela é uma propriedade da empresa. Não tem nada disso de propriedade intelectual da agência. Não existe isso. E você, como dono de agência, precisa evitar essas confusões, porque isso pode gerar processo, a não ser que ele tenha assinado algo aqui que possa ter assinado algumas letrinhas miúdas ali que foram contra ele. Mas eu não sei te dizer o porquê que as agências fazem práticas assim, porque você evita que esse cliente indique, você pode gerar um reclame aqui ou uma avaliação ruim no Google e você está agindo de má fé. Então, tipo assim, são essas pequenas coisas que queimam o mercado de agência. Então, assim, não é que tráfego não funciona, ou não é que conteúdo não funciona, ou não é que toda agência é ruim. É que tem muitas pessoas ruins fazendo coisas muito ruins. E é por isso que eu falo pro Lito sempre, cara, nosso mercado pode estar saturado na minha agência, mas não existe concorrência. Porque é muito fácil você fechar um cliente, vocês não têm ideia. Porque a gente compete com essas cagadas aqui. Se você minimamente demonstrar que você é honesto trabalhando, você já consegue gerar resultado para esse cliente. Quais são as características do mercado que a gente vai atuar com você, tá? Aqui é todo um contexto para a gente entrar na estratégia operacional. Então, quais são as características do mercado que a gente conseguiu encontrar? Tem uma alta concorrência local, são empresas pequenas, instaladores independentes, uma forte dependência de Google, tanto Google Search quanto Google Maps. Aqui a gente relaciona Google Meu Negócio, que é uma estratégia que a gente também vai entrar com você. Decisão baseada em confiança, prova social e rapidez. Então, a gente precisa de um atendimento ágil, quando a gente fala dessa geração de demanda e atendimento. E baixa tolerância a erros, atrasos ou má comunicação, né? O americano, você sabe mais do que eu, tem muito questão de desconfianças e coisas nesse sentido. Enfim, que a gente deve evitar esses pontos negativos. Num resumo, quem aparece bem posicionado, que é o que a gente vai buscar, responde rápido à demanda e transmite profissionalismo, ganha o jogo, consegue fechar aquele cliente. Fala galera, então finalizamos aqui a apresentação do nosso planejamento estratégico. Para quem não conhece os nossos processos, todo fechamento de cliente, dentro de um período de 7 dias, passa por um período de análise de mercado, análise de concorrentes, referências que o cliente passa para nós, considerando os objetivos dele e o que ele contratou conosco. Nesse caso aqui é uma estratégia de Google Ads para uma empresa dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai fazer para ele um ranqueamento de palavras-chave, né? Uma campanha de rede de pesquisas para procurarem pelo serviço dele. É um serviço que lá nos Estados Unidos, pelos brasileiros, é bem feito, né? Porque é mão de obra realmente braçal e os americanos não são muito acostumados com isso. Então a gente tem ali um brasileiro que mora nos Estados Unidos e quer divulgar os serviços dele através do Google Ads. Quando a gente traz aqui, mostrar um pouquinho, Luca, a parte da nossa apresentação. O que acontece nessa apresentação, tá? É uma apresentação que, em média, ela tem 15 páginas, então todo cliente é feita uma apresentação como essa, e a gente faz, antes de começar a estratégia, todo um contexto de mercado. Então, quais são, as oportunidades que o mercado dele oferece, quais são as oportunidades por fim e qual a prioridade dos serviços que ele tem dentro da empresa dele que a gente vai abranger.
O posicionamento da marca, né? Então, como que a gente vai posicionar ela no mercado, considerando os concorrentes, etc. Uma promessa geral, então aqui a gente criou uma frasezinha para ele, né? Do orçamento à instalação, sem dor de cabeça, trazer aquela sensação de uma empresa que não é burocrática. E aqui, por fim, a gente começa o trabalho mais operacional, né? Então, são os canais em formatos que a gente vai atender, algumas referências de criativos que a gente também viu, a estruturação de campanha, enfim. Tudo isso aqui a gente mapeia, né? A gente já traz aqui qual que vai ser no Google Ads, quais são as palavras-chave que a gente vai utilizar, porque tudo isso é previamente aprovado pelo cliente. Nada que a gente sobe em campanhas passa sem a aprovação desse cliente. Então, é um trabalho que dura ali desde a assinatura do contrato até essa data aqui, 7 dias úteis a gente pede, porque tem outros clientes também entrando e a gente também tem o trabalho da agência por aqui. A gente... hora trabalhada para fazer algo assim, são 2 profissionais em 2 horas focados, tá? Baseado nas informações que a gente já colheu previamente. E aí a gente cria steps, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A gente fala para ele que a gente está na fase 1, fase 2 é uma revisão de toda a estrutura dele, a fase 3 é a criação das campanhas e a fase 4 é a escala de todo esse processo. Então, todo cliente Next passa por um planejamento estratégico que, na nossa visão, é fundamental para o cliente estar alinhado com a expectativa, com os objetivos dele e para ele entender que a gente estudou aquele mercado antes mesmo de subir a primeira campanha. Oh my God, o que aconteceu? Mais uma com a ajuda do chefe, tá, gente? Porque o chefe entrou nessa, comprou a briga. E agora, a buzina digital com o Gustavo Borges é o nosso aluno na Clube. Como é que aconteceu isso daí, Cauana? Cara, ele é incrível, né? Ele é incrível. Decidiu que agora é a virada de chave dele e entrou pra Clube. Simples assim. Sensacional. Toca o sino de novo, só pra gente ver. Não, e você não sabe, ele botou uma câmera na minha cara aqui, velho, pra gravar eu cantar com você, velho. Exato, velho. Ele acha que eu vou aprovar um negócio desse. Não tem nada a ver, velho. Um vídeo eu cantando do nada, velho. Esse cara é doido, velho. Mas você vai curtir a edição que ele fez, velho. Acho que ficou bom. Quando o Luigi fala que a contratação foi uma das melhores vitórias da semana, eu me sinto lisonjeado demais. E você, Cauana? Ai, eu me sinto única, exclusiva, sabe? Exclusividade é a palavra. Exclusividade Gente, é a palavra. amando aqui esse lugar. Só tem doido, mas é incrível. E o bordão de hoje é... Não seja cabaço, estudem, apliquem e entre pra Digitalize. Vambora. Você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem interesse na Digitalize Academy. Então eu vou direto ao ponto e mostrar para você que precisa lotar a sua agenda, para você que precisa gerar demanda para o seu negócio e o mais importante, vender mais e construir uma marca pessoal, construir a marca da sua empresa. Eu vou te mostrar como que a gente entrega essas soluções diretamente num tour virtual com a nossa plataforma. Essa daqui é a nossa plataforma por dentro. São mais de 70 horas de conteúdo totalmente e direto na prática. Agora você faz uma pergunta, será que eu tenho que assistir todo esse conteúdo? Se você gostar muito de estudar, sim, mas se você quer buscar um resultado mais rápido, no Comece Aqui você tem o que a gente chama de trilhas de conteúdo. Então, se você é designer, social media ou videomaker, um dono de agência, um gestor de tráfego, presta serviço a um profissional liberal e de alguma forma precisa lotar a sua agenda de clientes, prospectar leads mais qualificados e buscar mais vendas para sua empresa, você pode escolher a sua trilha de conteúdo. A partir dessa trilha, você vai abrir o nosso mapa aqui, ó, e você já vai ter destinado cada conteúdo que você tem que assistir por ordem. Você entra na nossa trilha de conteúdo aqui e você já tem exatamente quais etapas, quais checklists você precisa cumprir para chegar no resultado que você almeja e ter o retorno do investimento da Digitalize Academy muito rápido. Além disso, na nossa área de membros aqui, você tem acesso a mais de 60 lives semanais, só que você tem mais de 60 horas de conteúdo. Você aprende a como construir uma agência enxuta e lucrativa, para você que é dono de agência, princípios básicos de marketing digital. Cada um desse daqui é uma aula totalmente na prática. Construindo a sua marca do zero, uma aula totalmente interativa, desenhando para você, mostrando para você todo o conceito que você precisa para garantir o seu resultado. Além disso, você aprende a criar a sua marca, aprende a construir uma mensagem que converte, aprende a criar conteúdo, cria num formato totalmente direto ao ponto, com a tela compartilhada, aprende a fazer os anúncios. Você pode fazer anúncios, principalmente, para você, para negócios locais, para um e-commerce, para captar leads,
para fazer tráfego no Google Ads. E além disso, você tem um módulo de prestação de serviço na prática, onde você vai aprender a trabalhar, criar processos, criar a sua agência e criar a sua operação online. Um módulo de processos com 3 aulas de mais de 30 minutos mostrando como que nós fazemos nossos processos internos, um módulo de vendas, um módulo de prospecção de clientes para quem vai prospectar B2B, ou seja, de empresas para outras empresas, onde a gente pega o seu primeiro funil de vendas, como você gera leads, como você começa a prospectar do zero, como você faz reuniões, filtra esses leads e gera qualificação, um workshop para quem faz tráfego pago, um curso para quem quer vender no WhatsApp, no final dele, um script e um playbook totalmente prático para executar suas vendas. E para você que ainda não tem nenhum cliente, também nós temos um curso chamado Meu Primeiro Cliente, com 20 aulas aqui, para você aprender tudo que você precisa para construir a sua oferta, ir ao mercado, conseguir os seus primeiros clientes. Além disso, nós temos alguns bônus aqui, como criação de oferta, como ganhar 10k por mês prestando serviço, como criar conteúdo mesmo sem ter tempo, como você transforma o seu Instagram numa máquina de conversão e como você fatura 30 mil por mês no mínimo, certo? Um tour completo aqui da nossa plataforma.